Meu nome é Gleidson Mendes, este é o canal Pensando Bem. Eu estou aqui em Aldeias Altas, estado do Maranhão. Este balneário se chama Cheio d'Água. Como ele é bonito. Ele é muito bacana, né? Muito bacana. Este deve ser o primeiro vídeo do canal. Eu quero falar com vocês sobre a necessidade de percebermos o quanto é importante a gente olhar para a própria vida. O quanto é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos. O quanto é importante a gente se olhar no espelho e ver que nós somos que nós somos uma pessoa, que nós somos um indivíduo, que nós somos alguém, que eu sou alguém, que você é alguém. Assim como essas árvores que vocês estão vendo, nós não estamos sozinhos no mundo. Tem muitas pessoas ao redor de todos nós, tem muitas pessoas ao redor. Mas você já parou para olhar a si mesmo? Eu já parei para me olhar, tentar me entender, compreender quem eu sou. Por que eu ajo da forma como ajo? Por que eu penso da forma como eu penso? Por que eu tenho certas atitudes? Por que que, por que eu penso assim? Por que eu tenho os sonhos que eu tenho? Às vezes parece que nós estamos dentro de uma caverna. Já imaginou? Você já deve ter ouvido falar do mito da caverna. Mas às vezes parece na nossa vida que nós estamos como que dentro de uma caverna, enclausurados, presos por correntes que colocaram na gente ou que nós mesmos colocamos em nós mesmos, a partir das decisões que nós tomamos. Aí às vezes a gente imagina que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está diante dos nossos olhos é toda a realidade que existe e na verdade não é assim. A realidade, a vida é sempre será muito maior do que nós somos capazes de ver e de entender. A realidade, a vida é sempre maior do que nós mesmos, do que nossos pensamentos, do que nossas ideias, do que nossa visão alcança. Ali no horizonte, um pouco mais distante, o que eu vejo? Eu vejo várias árvores e muito mato. Mas o que tem depois eu não consigo enxergar. Mas se eu tiver a minha mente limitada, eu vou entender que a realidade deste local, aqui onde nós estamos, onde eu estou, se limita àquelas últimas árvores, aquelas últimas palmeiras que estão ali na frente, aqueles últimos matos que eu estou vendo ali. A realidade é muito maior. E eu quero te dizer uma coisa, eu te digo mais uma coisa. O mundo da tua vida, o teu mundo interior é muito maior do que aquilo que você consegue enxergar no teu espelho. Você é bem mais do que você consegue se ver. Às vezes, a gente precisa sair do fundo da caverna onde nós estamos, dessa realidade que é tão limitada, e começar a enxergar, além de nós mesmos, o mundo que nos rodeia. Mas a gente vai conseguir perceber melhor o mundo que nos rodeia quando a gente consegue entender melhor o mundo que eu sou, o mundo que nós somos. Eu começo a entender melhor o mundo que me rodeia quando eu começo a entender também o mundo que eu sou. Eu sou uma pessoa, um indivíduo, mas eu sou um universo. E faço parte desse universo que me rodeia. As outras pessoas precisam de mim e eu também preciso das outras pessoas. Ninguém está isolado no mundo e todos nós precisamos uns dos outros. Mas é preciso sair da caverna, da escuridão, sair daquela realidade que a gente pensa que se limita à nossa vida, mas a nossa vida ela pode ser e ela é muito mais do que a gente consegue ver e compreender. O que é preciso fazer para sair da caverna? Olhar para si mesmo. Algumas coisas são muito necessárias, uma delas é olhar para si mesmo, se enxergar, se entender, perceber os próprios defeitos, perceber as próprias amarras, perceber, entender,
compreender, ver, enxergar os próprios talentos. Reconhecer os erros é importante, mas perceber também os próprios talentos, as próprias habilidades, as próprias competências é fundamental para se ter uma vida bem vivida, mas uma vida produtiva. É muito importante isso. Isso eleva também a nossa autoestima, porque a gente não pode acreditar que nós nos limitamos aos nossos defeitos e aos nossos erros, e que os nossos defeitos e que os nossos erros nos definem por completo no passado, no presente e no futuro. Não podemos ter esse olhar tão maléfico, acusador, carrasco contra nós mesmos, apesar dos erros que nós temos. Uma coisa muito importante de ser dita: os nossos defeitos não nos definem. Na verdade, não nos definem pelo menos por completo, mas os defeitos são uma parte de nós. Por quê? Porque somos seres humanos e naturalmente somos falhos. Nenhum de nós é perfeito, nós vamos errar, nós vamos cometer erros, grandes ou pequenos, nós vamos errar nesta vida. E a gente é que tem que ter a maturidade necessária para perceber que, apesar dos erros que nós temos, eles não nos definem. E que errar, sim, é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento, de perceber o que não se deve fazer quando a gente está tentando construir, quando a gente está num trabalho verdadeiro de construir a própria vida. Sim, os erros podem nos ajudar quando a gente tem essa visão de perceber: caraca, eu errei bem aqui, mas, bom, então eu já sei que por aqui eu não devo ir, porque se eu for por aqui eu vou errar de novo. Uma outra coisa importante também que a gente deve perceber é que os conceitos das outras pessoas também não são capazes de definir a totalidade daquilo que nós somos. As pessoas nos veem a partir de dois aspectos: o ponto de vista dela e, se tiverem empatia, o ponto de vista nosso. Então isso significa também dizer que o conceito das outras pessoas também não nos define. Mas a verdade é que servem para vermos, entendermos como as nossas atitudes estão sendo manifestas para as outras pessoas a partir dos conceitos que elas têm a respeito de nós mesmos. Mudei de mão aqui. Às vezes, isso não é sempre, mas às vezes alguma coisa que a gente não gosta em alguém pode ser exatamente aquilo que não gostamos em nós e a gente nem percebe que tem. Ou uma determinada atitude que nós vemos nas outras pessoas, a gente não imagina, mas pode ter aquela atitude também. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. Isso sempre vai ser assim. Nós nascemos de uma pessoa, nós nascemos da união dos gametas masculino e feminino que estavam dentro de duas pessoas distintas. Nós nascemos de uma pessoa e somos inseridos no meio de outras pessoas. Bem, retornando aqui ao tema, saindo da caverna, uma das primeiras coisas que tem que se fazer é olhar para si mesmo. Mas olhar de forma indulgente, não acusadora. Alguém que tem um olhar bondoso, olhar com bondade para si mesmo. Sim, olhar com bondade para si mesmo, porque você não é perfeito. E você não tem que ser perfeito. Mas pode ser melhor. E sendo melhor, é muito melhor, até para bem viver, para construir um presente e um futuro, construir os próprios sonhos. Uma outra coisa interessante, além de olhar para si mesmo, para poder sair da caverna e sair bem, é entender a vida na qual você está inserido. Qual é a vida que você tem? Como é a vida na qual você está inserido? Como é que é a tua escola? Como é que é a tua sociedade na qual você vive? Depois que você definiu a sua meta, você vai estabelecer um plano, criar um plano, um projeto de vida. Estabelecendo quais são os passos que você terá que dar para atingir o teu sonho. Sim, tem que planejar, sim, tem que criar um plano. Tem que fazer assim. Ninguém vai fazer isso por ti, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer acontecer. E as coisas vão acontecendo à medida que você vai agindo. O caminho se faz
caminhando. Definiu a tua meta, estabeleceu o plano, a coisa mais importante que você vai ter que fazer agora é começar. Sim, começar. Acredite, você não tem a obrigação de ser perfeito desde o início. Você não precisa fazer as coisas serem perfeitas desde o primeiro momento. Não é assim que funciona. Tudo é passo a passo, tudo é crescimento progressivo, gradual. E na perseverança as coisas vão sendo aperfeiçoadas. Não é do dia para a noite. Não precisa ser perfeito desde o início, mas tem que começar. Se você perceber que existem correntes que te aprisionam, que te impedem de agir, livre-se delas. Livre-se dos parasitas. Livre-se dos parasitas. Livre-se de toda e qualquer coisa que te impede de alcançar a tua meta, de que você cresça. Se livre de tudo e qualquer coisa que te impede de crescer. E no final, tudo isso é olhar para si mesmo, olhar para a sociedade ao teu redor, estabelecer uma meta, criar um plano de vida, começar a trabalhar, quebrar as correntes. Tudo isso faz parte do grande projeto de vida que é sair da caverna. Sair para o mundo. Sair da caverna, sair para o mundo. Pense bem, reflita. Você não é obrigado a viver e a estar no mesmo ponto em que você nasceu. Você pode, e se quiser, você vai alcançar os teus objetivos, as tuas metas de vida, se você sair do teu lugar de comodismo, de estagnação. Comece hoje. Saia da caverna. Pense bem e saia da caverna. Tchau. Ainda há pouco eu estava fazendo um vídeo sobre como sair da caverna e acabei apertando por engano o botão de pausa e sem perceber que o vídeo estava pausado eu continuei falando sobre um dos tópicos do tema, que era sobre meta. Então eu vou falar agora porque no vídeo original não vai aparecer esse tema, então tive que fazer esse adendo. Pois bem, uma das outras coisas que deve ser feito, além de olhar para si mesmo, olhar para a sociedade na qual se vive, é estabelecer metas. Estabelecer uma meta de vida. A partir do que você analisou da sociedade na qual você vive, a tua situação social, que metas você quer estabelecer para a tua vida? Você pode estabelecer uma meta principal, você pode estabelecer metas secundárias. O que você não pode fazer é ficar parado, estagnado, porque você não é obrigado a continuar onde está e na situação social na qual se encontra. Você pode evoluir. O que não pode é ficar parado. É claro, se você decidir ficar estagnado, você vai ficar estagnado, mas você pode decidir por melhorar a sua vida a partir de uma atividade profissional, seja uma atividade pública, seja uma atividade empreendedora privada. Se você não quiser ficar parado, tem que estabelecer uma meta de vida, tá certo? Tem que estabelecer uma meta. E você vai estabelecer essa meta a partir de si mesmo, a partir dos teus sonhos, a partir do que você acredita que pode alcançar na tua vida. Seja bem racional, mas nunca tirando o coração, o teu coração, dos teus projetos. Pense com a cabeça, execute com a cabeça os planos do coração, mas seja racional também. Padre Zezinho tem uma música que diz que a gente deve pôr mais fé na nossa razão e mais razão na nossa fé. No que se diz respeito a projetos de vida, ao estabelecimento de metas, a gente tem que colocar mais razão nas nossas emoções e mais emoções nas nossas razões. Sempre o equilíbrio é fundamental. Estabelecimento de metas. Estabeleça a sua meta e o passo seguinte está no vídeo, que é estabelecer o projeto. Tchau!